A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, nessa tarde de sexta-feira. Peço perdão porque esta mensagem a qual eu vou falar agora era para mim ter falado pela manhã, mas como eu tive que ir ao médico, então a ocasião ficou para agora, para esse horário da tarde. E é uma passagem que muitos já conhecem, né? Creio eu, e muitas pessoas no meio evangélico, no meio cristão, já conhecem esta passagem. Mas Deus falou comigo, né? Porque eu tinha dito para os irmãos, tenho estado lendo a palavra de Deus, de Gênesis até o Novo Testamento. E já estou aqui em Lucas, né? E quero meditar com os irmãos sobre esta palavra. Ela já falou comigo, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então, meus queridos, vamos fazer uma oração, pedir para Deus nos dar a graça, a iluminação, para que possamos falar um pouco daquilo que é espiritual, daquilo que vem de Deus, daquilo que muitas das vezes nós seres humanos não compreendemos. E nós precisamos do auxílio e da ajuda de Deus para compreender as coisas espirituais vindas de Deus, porque é Ele que nos dá a compreensão e entendimento delas. Aleluia. Pai amado, maravilhoso, santo, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Senhor, toma o primeiro e último lugar neste momento, a qual nós iremos fazer uma pequena leitura e uma reflexão da Tua palavra, Senhor. Nos dá da Tua graça, ilumina, Senhor, se conosco. Fala a cada coração, Senhor, que precisa ouvir a Tua palavra, cada vida. Vai quebrando os corações de pedra, vai esmiuçando, vai, ó Deus, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Vai, Senhor, penetrando na mente, descauterizando a mente deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, deste senhor, desta senhora, deste jovem, ó Deus, para que a Tua palavra possa achar no coração desta pessoa, Deus, uma terra fértil, onde ela possa frutificar e dar frutos a 100 por um, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a passagem que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 5. Louvado seja Deus. O título aqui que na minha Bíblia está, diz: arrepender-se ou morrer. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, enquanto estes ofereciam sacrifício a Deus. Então Jesus disse: por que estes galileus foram mortos? Desse jeito, vocês pensam que eles pecaram mais do que outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo que todos vocês, se não se arrependerem dos seus pecados, vão morrer como eles morreram. E aqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles, vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De jeito nenhum. Eu afirmo que se todos vocês não se arrependerem, vão morrer como eles morreram. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui novamente uma multidão que seguia Jesus, uma multidão de pessoas simples, mas também uma multidão ali de sacerdotes, fariseus, homens da lei, que estavam sempre ali buscando ocasião
para prejudicar Jesus, para pegar Jesus em alguma coisa que ele fizesse, que ele falasse, buscando ocasião para denegrir Jesus, prendê-lo. E aí Jesus vai falar a respeito de pessoas que estavam, de certos galileus que estavam sacrificando no templo. E aí Pilatos manda matar esses galileus ali, e o sangue deles se misturaram, dizem, se misturaram com sacrifícios. Jesus também vai falar sobre alguns que estavam ali trabalhando ou próximo à torre de Siloé e morreram, Morreram certas pessoas. E Jesus então vai dizer para eles: olha, vocês acham que aqueles galileus que foram mortos ali a mando de Pilatos eram mais pecadores do que vocês por conta daquilo que eles faziam? Ou esses trabalhadores, essas pessoas que estavam ali próximas ou trabalhando ali na torre de Siloé, eles eram mais pecadores do que vocês? Jesus então indaga isso e vai dizer que é necessário que todos venham a se arrepender-se, porque todos irão morrer da mesma forma como eles morreram. Os galileus, meus queridos, eles eram rebeldes. Eles se rebelavam muitas das vezes, contra Pilatos, porque, segundo os historiadores, alguns comentaristas, eles não saudavam a César, como era de costume algumas pessoas, eles saudavam a César, E, segundo alguns historiadores, comentaristas, eles se recusavam. Então, eles sempre estavam ali se rebelando contra as autoridades romanas. E aí, Jesus, vai falar sobre eles. Que o fato deles terem morrido daquela forma não quer dizer que eles tinham mais pecados do que aquelas pessoas, do que outras pessoas. Na verdade, meus queridos, havia um conceito no meio judaico daquela época em que, quando as pessoas morriam de uma forma trágica, era porque era um castigo divino que vinha sobre elas. E aí Jesus vai colocar isso por terra. Jesus vai dizer que era necessário, da mesma forma que eles morreram, Todos nós, todo ser humano, um dia vai morrer. Seja por uma tragédia, seja por doença, seja de qualquer forma que for, um dia todos nós vamos morrer. Ou velhice, doença, a morte chega para todo mundo. Mas Jesus vai aqui colocar um ponto crucial nisso, que é a importância do arrepender-se, de reconhecer que somos pecadores e que precisamos nos converter e deixar que o Espírito de Deus venha nos regenerar, trabalhar em nosso ser. Jesus estava falando para ele que era necessário, meu querido, o arrependimento para todos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, este pecado, irmão, nós adquirimos do nosso descendente, Adão, a humanidade. Então é necessário que a humanidade se volte para Deus, que todos se arrependam de coração
e se voltem para Deus. Porque a morte, ela vem. A morte física, ela vem para todo mundo. Na verdade, o homem já está morto espiritualmente. Aqueles que não se voltarem para Cristo, ou que não se voltaram ainda para Cristo, ainda estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque não se reconciliaram ainda com Deus através da sua entrega a Jesus Cristo, do verdadeiro arrependimento, da verdadeira conversão, de reconhecer Cristo como Salvador. Então a pessoa que não fez isso, que não se arrependeu, que não mudou o seu modo de viver, ainda está em pecado, está morta espiritualmente e precisa de Deus para ter vida espiritual, para ter novamente comunhão com Cristo. Quando nós, seres humanos, nos voltamos para Deus, reconhecemos a nossa necessidade de entregar a vida a Ele, de reconhecer que somos pecadores e que precisamos nos arrepender verdadeiramente, não apenas de palavras, mas com os nossos gestos, nosso modo de viver, ter uma vida que agrade a Deus, então nós teremos vida com Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer, ele disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. É uma vida espiritual, irmão, é uma vida plena espiritual com Deus, que abrange todos os setores, os setores da nossa vida, todas as áreas. Uma vida abundante espiritual com Deus, unida com Cristo. Mas se o homem não se voltar para Deus, ele vai continuar morto espiritualmente e fisicamente vai morrer, porque todos nós vamos morrer. Esta matéria, ela vai perecer, ela vai voltar ao pó. Então, Jesus coloca ali, dizendo, olha, é necessário o arrependimento. É necessário o arrependimento, se arrepender, porque a morte vem para todos. E aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se voltarem para mim, estarão mortos. Terão a morte tanto espiritual, que é todo homem que não entregou a vida a Cristo tem, e irão morrer fisicamente, irão para o lago de fogo eternamente. Aleluia. Mas antes disso, havia alguns acontecimentos que Jesus estava ali, antes de acontecer essa questão, essa pergunta que eles fizeram para Cristo, né? Jesus estava falando sobre, primeiro ponto, ali a gente vê isso em Lucas 12, Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus, ou seja, suas falsas doutrinas, seus ensinamentos falsos, né? Jesus estava falando também sobre a dificuldade que as pessoas têm de seguir a Ele, né? De se voltar para Ele. Jesus também estava falando, terceiro ponto, da interpretação, né? Dos fins do tempo. Então havia, nesse contexto, Jesus estava, antes dessa ocasião, Jesus estava falando sobre isso, sobre o fermento dos fariseus, que é a falsa doutrina, o falso ensinamento deles, sobre, aleluia, a dificuldade de seguirem a Cristo, que todo homem tem, mas aí ele vai dizer que o impossível para os homens, né? Ele vai colocar que a dificuldade que o homem tem de seguir a Cristo, seja ele rico ou... não é impossível para Deus, porque é Deus quem faz a transformação no ser humano. É Deus quem toca no coração do homem para que o homem mude. E ele vai falar também um outro ponto dentro desse contexto, que é a interpretação dos sinais dos fins dos tempos. Ora, irmãos, nós não sabemos como se dará isso, mas nós temos que estar
Nós temos que entender uma coisa nisso que Jesus quis falar. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, ou seja, nós temos que já estar com a nossa vida em Cristo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque a morte, ela virá, a morte física virá para todo ser humano. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém é melhor do que o outro diante de Deus ou de qualquer pessoa, não. A morte vem para todos, meus queridos. Aleluia. É de entender que só Lucas, irmãos, tocou nessa questão da ponte dessa torre de Siloé da época. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha aqui, eu escrevi. No primeiro caso dos galileus, nem e no segundo caso dos 18 pedreiros, que podem dizer que eles foram maiores pecadores do que os seus vizinhos. Diante de Deus, todos são culpados por causa do seu pecado. Nenhuma pessoa é sem pecado. É o que eu falei, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E mesmo quando nós confessamos Jesus, nós continuamos sendo pecadores. Lógico, não vivemos na prática do pecado. Aquele que vive pecando toda hora, que vive matando, que vive roubando, que vive dando calote nas pessoas, que vive mentindo, que vive fazendo coisas que não agradam a Deus. Essa é a prática. Uma pessoa que confessou a Jesus, ela pode ter uma recaída, ela pode de repente cair, mas depois reconhecer o pecado que cometeu e se arrepender verdadeiramente. Nem os galileus, nem os pedreiros, nem outros habitantes de Jerusalém. Quer dizer, ninguém está isento, meu querido. Ninguém está isento do pecado. Todos nós somos pecadores. Esse é um elemento principal do texto. Para os judeus existia, o que eu vou falar, existia uma diferença entre os habitantes da Galiléia e os habitantes de Jerusalém. A cidade santa, né, havia, porque o pessoal dos galileus, eles eram desprezados, irmãos, pelo pessoal de Jerusalém. Uma passagem da palavra de Deus diz: porventura pode vir alguma coisa de Nazaré? Então a gente vê que havia um preconceito da parte do povo, dos habitantes de Jerusalém, para com os habitantes ali da Galiléia. Aleluia. Então, meu querido, é necessário este arrependimento. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos para que nós possamos colocar, entender na nossa vida. Primeiro ponto. Eu já falei algumas coisas, né? O importante é entender o princípio espiritual que Jesus extrai desse episódio. Então nós temos que entender esse princípio espiritual que Jesus ele extrai dali e vai, né, comentar, falar. Jesus se referia à queda da torre de Siloé ao corrigir o pensamento de alguns dos seus ouvintes, que aparentemente acreditavam que pessoas envolvidas em tragédias eram mais pecadoras do que as demais. É o que eu falei no início. Às vezes a pessoa morreu ali afogada, a pessoa pulou de um prédio, a pessoa se jogou, jogaram a pessoa, houve um terremoto, e a gente acha que essas pessoas, porque morreram daquela forma trágica,
elas são mais pecadoras do que nós. Então Jesus, ele vai quebrar este pensamento, ele vai colocar este pensamento por terra. Aleluia. Terceiro ponto, também parece que eles pensavam que aqueles galileus mortos tinham sido alvo do castigo divino por causa de seus pecados. É o que eu falei. No início também eu toquei neste ponto. O terceiro ponto, na verdade, esse tipo de pensamento que estabelecia uma ligação direta entre o sofrimento e o pecado era muito comum entre os judeus. O conceito era que todo sofrimento consistia necessariamente numa retribuição da justiça divina pelo pecado cometido por alguém. Então eles achavam que ali, aquelas pessoas que morreram daquela forma, era uma retribuição da parte do divino, de Deus, pelo pecado daquelas pessoas. O que é totalmente errado. Vale lembrar que tanto no tempo de Jesus havia certo preconceito contra os galileus. Eu também já toquei nesse ponto. Jesus apontou que a tragédia também acontecia com os moradores de Jerusalém e que os 18 mortos não eram necessariamente mais pecadores que os restantes habitantes da cidade. Ou seja, todos nós somos pecadores. Não existe alguém que peca mais. Todos nós somos pecadores. Jesus também vai enfatizar a necessidade principal do homem, que é o arrependimento e a conversão. Jesus ensina que todos precisam se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus. O importante é confiar na justiça. O importante, a verdade, nós temos que ter em mente é que às vezes a pessoa ela se acha, né, que ela confia na sua própria justiça, independente de quem for, né? Tem muita gente que acha que ela confia na sua própria justiça. Mas na verdade, irmão, nós temos que confiar na justiça de Deus. Porque Deus, ele é longânimo. Deus, ele é misericordioso. E Deus, meu querido, vai fazer justiça no dia certo. A justiça de Deus, o juízo de Deus virá para cada um de nós. Lucas 13:5. É isso que Deus vai focar. 13:5. A justiça de Deus virá a todos, para todos. E é por isso que Jesus enfatiza a necessidade de arrependimento, que todos nós temos que nos arrepender. Este arrependimento, irmão, tem que ser diário. Nós temos que nos arrepender de forma diária, porque muitas das vezes pecamos no falar, no olhar, no pensar, nas atitudes. Tem que ser diário. Se não houver arrependimento, irmão, não adianta. Nós não temos como enganar a Deus. Deus conhece o nosso pensamento, as nossas palavras. Não adianta você ficar inventando história, mentindo por aí. Não, Deus sabe a verdade. Nós podemos ludibriar, enganar o nosso próximo, mas a Deus ninguém engana. Porque o Senhor conhece tudo. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensar. Necessário se faz se arrepender e se voltar para Deus, para termos comunhão com Ele, para termos um relacionamento verdadeiro com Ele. Aleluia. De todo o nosso coração. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que todo ser humano se volte para Ele.
Por isso que ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A escolha é pessoal. É responsabilidade pessoal de cada um, o querer ou não. Jesus não vai impor. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Necessário se faz arrepender-se. Essa é a mensagem que Deus tem para o dia de hoje, para mim e para você. Necessário se faz arrepender-se todos os dias. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. Reconhecendo, meu Deus, a nossa pequenez, a nossa insignificância, reconhecendo, Senhor, que de nós mesmos nós não temos a capacidade para fazermos, Senhor, certas coisas, mas nos ajuda, meu Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, meu Senhor, que nos impede muitas das vezes de nos achegar, de ter mais comunhão contigo, de ter uma intimidade maior com o Senhor. Liberta-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem regenerar o nosso coração. Completa, meu Deus, a obra a qual o Senhor começou nas nossas vidas, na minha vida, na vida do meu semelhante, ó Pai, em nome de Jesus. Que não sejamos apenas, meu Senhor, ouvinte da Tua palavra, que não sejamos apenas, meu Deus, conhecedores da Tua palavra, mas nos ajuda, Deus, diariamente praticar a Tua palavra, vivê-la, não para a nossa glória, não para nosso exibicionismo, para dizer que somos santos, porque o Senhor conhece. Os fariseus, eles tentavam aparentar ser santos, tinham uma aparência de santo, mas o Senhor é o Deus que conhece o coração de cada um. O Senhor não olha a aparência do homem como muitos olham, mas o Senhor olha o que está lá no fundo, lá no âmago do ser de cada um, Pai. Por isso, olha para dentro de nós e vê se há o desejo sincero de arrependimento, de ter uma vida de comunhão contigo. E nos ajuda, meu Deus, na nossa fraqueza, nesta caminhada, porque nós queremos, meu Pai, estar na direção do alvo, na direção do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós queremos estar no caminho da vida que conduz ao céu. Pai, abençoa cada família, cada pessoa, em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil, ajuda a nossa liderança política, meu Deus, do nosso país, guarda, livra do mal, repreenda toda cilada, armadilha, em o nome de Jesus. Toma minha família em tuas mãos, ó Pai, meus entes queridos, de perto e de longe, no nome de Jesus. Assim eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude. Ajude este canal a alcançar outras pessoas, outras famílias, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus.